Olá, pessoal, bom dia. Ó, deu certo. É que eu ia fazer assim, ó. Pode deixar eu colocar aqui. Eu faço isso. Só que tem o seu áudio. Tem o seu áudio. Pronto. E aí, galera, vocês estão me vendo? Em dois lugares. Vou colocar. Você tem que tirar o som todo do seu celular. Viajei. Pronto. Senão dá delay. Agora vai dar certo. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Talvez. Vou desligar o vídeo desse aqui. Olha só. Vou desativar o áudio do notebook. Aqui. Aí eu queria saber o seguinte. Isso. Já tem gente É? que funciona tipo como uma lapela. Vocês estão me ouvindo bem agora? Som? Mas dá de novo. Ficou melhor? Bom, como gente mandou mensagem, a gente está aqui na escola diretamente e eu tinha que trazer, deixa eu só baixar esse celular no computador aqui, porque senão eu vou ouvir na minha própria voz. O objetivo não é esse, né? É o voz que me. Pronto. Vocês estão, ó, agora falando comigo, vocês estão me ouvindo? Está me ouvindo de boa, tranquilo? Agora eu preciso que vocês me falem. Tá longe? Bom, deixa eu fazer uma coisa aqui, uma adaptação. E agora, o que vocês acham? Melhorou? Agora sim? Pronto. O celular vai ficar aqui, depois arruma um adaptador, coloca ele em algum lugar, não sei, pode ser até no Face Shield. Eu dou aula sem Face Shield, porque tem um aluno em sala. Bom, em primeiro lugar, bom dia para todo mundo, bom dia para você que está aqui em sala e bom dia para você que está em casa. A gente estava fazendo o segundo ano, né? A gente estava trabalhando algumas leituras, alguns textos, algumas coisas que a gente ia fazer ao longo desse processo. Como hoje é um dia teoricamente atípico e eu quero, de fato, vou tirar isso aqui, eu não estou a fim de ficar usando isso aqui, eu quero usar o quadro, porque eu acho que vai ficar bom para vocês. Então, quando eu estiver conversando, falando, escrevendo no quadro, eu vou anotar. A gente estava falando, teoricamente, vou até desligar o Data Show. Acho que é uma boa, tá? Só um minutinho. Vou desligar o Data Show. Pronto, eu não preciso desse Data Show, não. Vou escrever no quadro aqui e ver se vocês conseguem ler bem. Acho que ficou bom, né? Uber Paulo, vocês conseguem ler? Bom, mas tudo que eu escrever no quadro, fica tranquilo que eu vou falar. Se você quiser, você pode espelhar minha tela. Aliás, acho que não precisa espelhar a tela, não. Vocês conseguem, eu acho que... Deixa eu ver como é que fica, né? Porque, às vezes é isso. Deixa eu só espelhar minha tela aqui. Uai, eu tirei a câmera. Calma aí. Deixa eu ver como é que fica. Pronto, melhorou? Eu estava querendo ver a questão do vídeo. Espero que vocês estejam me escutando. E aí, tá ouvindo agora? Tá todo mundo ouvindo? Beleza? Sim, agora tá ouvindo. Maravilha. Bom que não gasta muito minha bateria. Que eu desliguei aqui o vídeo, só tô falando. Vocês vão ouvir só meu áudio. Bom, primeira coisa importante é o seguinte. A gente estava falando sobre a segunda fase aliás, a terceira, me perdoa. A gente estava falando sobre a terceira fase do modernismo, né? Que era especificamente o que eu estava falando ao longo dessas semanas. Terceira fase do modernismo. E aí eu falei para vocês
que foi o primeiro autor, Guimarães Rosa, que foi o primeiro autor que nós falamos dessa terceira fase. Inclusive, vocês devem ter visto, vocês viram alguns vídeos dele, algumas coisas do Guimarães Rosa, e viram o quanto o Guimarães Rosa é um cara assim, interessante nesse ponto de vista. Ou seja, ele, além de ser um intelectual brasileiro, alguém assim, de muito boa formação, Guimarães Rosa tem uma literatura bem poética e bem estruturada. E aí, o ponto que eu acho mais importante aqui é a gente falar sobre, vou só escrever maior, base do modernismo, tranquilamente. Depois eu até dou uma diminuída na luz, mas tá bom. Essa terceira fase do modernismo, ela é composta também, além do Guimarães Rosa, de uma pessoa que, para mim, é a mais importante autora, que é a Clarice Lispector. Clarice Lispector. Acho que assim, todos vocês provavelmente já leram algum conto da Clarice, porque eu, particularmente, gosto demais da Clarice. Acho que ela é uma pessoa assim, de extrema genialidade, alguém que está trabalhando, que escreve muito bem, que tem um conhecimento excelente naquilo que ela faz. Vou deixar até o chat aqui, tá? Se vocês quiserem escrever, eu vou sempre dar uma olhadinha no chat. Porque vocês são pessoas que participam muito. Esse segundo ano eu adoro, sabia? Porque participo, eu gosto de turma que participa. Uma primeira coisa da Clarice Lispector que a gente precisa entender é a introspecção. Essa palavra introspecção vem seguida de um fluxo de consciência, ou seja, uma introspecção de um fluxo de consciência que dá à literatura uma dimensão psicológica. Então, talvez esse seja o ponto mais importante da Clarice. Porque os personagens, em geral, as personagens claricianas são mulheres. Então, Clarice Lispector trabalha com personagens femininos, a maioria delas. E, assim, isso não é regra? Não, não é regra. Ela tem também personagens masculinos. Mas quando você para raciocinar sobre a produção da Clarice, vai falar assim, não, peraí, vamos ver toda a obra dela. Ela sempre vai tratar dessa perspectiva do feminino. Então, essa dimensão psicológica, essa introspecção, esse fluxo de consciência fazem parte de uma espécie de universo feminino, tá certo? Vai tratar do universo feminino. E o que ela trata, Ruber Paulo, no universo feminino? Ela vai falar de feminismo? A Clarice é feminista? Bom, provavelmente sim. Se você analisar friamente a composição da Clarice Lispector, você vai perceber que ela é feminista. Só que ela não é feminista nos termos atuais. Ou seja, ela atua em caráter feminista, porque, evidentemente, ela é mulher, e, portanto, ela sempre quer dar o ponto de vista feminino, mas ela não é militante feminista. Então, talvez isso seja uma diferença. Mas eu acho assim, existem várias formas de militar. Escrever sobre feminismo é militar. Então, eu acho que talvez seja essa uma das grandes características da Clarice que fazem com que a coisa funcione muito bem. Esse universo feminino, geralmente, as narrativas se dão a partir de um conceito que a gente vai chamar de, eu vou até escrever de azul, chamar de epifania. O que é a epifania? A epifania é especificamente a mudança de rumo na história. Eu vou colocar aqui um exemplo, tá? A personagem muda o fluxo de sua história. Eu não gosto de fluxo, pode ser rumo também, rumo de sua história
diante de um acontecimento banal, tá? Banal. Então, diante de um acontecimento banal, a personagem muda o rumo da sua história. Deixa eu ver se dá para ler. Acontecimento, vou abaixar um pouquinho mais. Esse computador fica apagando a tela, mas não sei se fica apagando para vocês. Eu acho que não. Vai ficar bom. Diante de um acontecimento banal. Então, quando você para raciocinar sobre essa situação, você vai entender o seguinte. Imagina assim, ó, um dia, você está andando pela rua. Você é um personagem clariciano. Aí um dia você está andando pela rua. Normal. Aí você está andando, tal, passeando, quando de repente uma folha cai no seu rosto. Uma folha. Esse é um acontecimento banal. Uma folha. E aí essa folha cai no seu rosto e de repente vem em você uma sensação estranha e você começa a pensar em Deus. Exemplo. E você olha para a folha e fica com raiva de Deus. Esse é um conto da Clarice chamado Perdoando Deus, tá? Estou ilustrando. E de repente você começa a ter várias reflexões do porquê que Deus te escolheu naquele momento para aquela folha cair no seu rosto. Porque no universo da causalidade, né, as coisas podem ser simplesmente casuais. Casualidade, desculpa, pode ser casual. Uma coisa, sei lá, uma folha cai, todo dia folhas caem, uma hora vai cair em você, normal. Só que a personagem, ela entra num fluxo de consciência, onde ela começa a pensar sobre tudo aquilo que ela está produzindo, sobre tudo aquilo que Deus fez para ela, e aí ela continua andando pela rua e com um pouco de raiva de Deus, muita raiva. E quando ela passa, ela vê um rato morto no asfalto, no canto do asfalto. Aí ela sente mais raiva ainda. Aí você fala, por quê? Porque ela acredita, dentro do fluxo da consciência dela, dentro da introspecção, dentro da dimensão psicológica que ela dá à personagem, que Deus está mostrando para ela uma coisa. O que Deus está mostrando? A fragilidade do ser humano. O quanto nós somos frágeis. O quanto nós somos pequenos. O quanto esses acontecimentos vêm para nos mostrar a nossa realidade. E aí a personagem começa a pensar sobre sua vida. Começa a pensar sobre seu comportamento. Começa a entender que talvez, e não é questão de ser Deus ou não, mas talvez a vida dela foi um completo erro. E Deus está mostrando para ela. Não, agora eu falei com o pastor. Deus está mostrando para a sua vida, em nome do Obrigado. Mas Deus está mostrando para ela uma nova realidade. E a partir dessa nova realidade, a personagem começa a mudar. Por conta de uma folha. Por conta de um acontecimento banal. Por Paulo, isso acontece em todos os momentos da Clarice? Não, isso não acontece sempre. Não é sempre. Mas se você pegar os contos da Clarice, os romances da Clarice, você vai perceber que isso é muito mais corriqueiro na narrativa dela. E uma coisa engraçada, a Clarice tem uma pegada, eu vou apagar o quadro agora, mas a Clarice tem uma pegada em que ela rompe com o limite da prosa e da poesia. Existia, até o século XX, um limite entre prosa e um limite entre poesia. Existia. A Clarice destrói isso, rompe isso. Não existe mais limite. Prosa e poesia estão dentro de uma mesma realidade. E aí você vai perceber que a prosa da Clarice é poética. É por isso que muitas vezes você vai lá no Pensador da internet, pesquisar frases para colocar no Instagram, e você descobre o quê? Que a Clarice Lispector tem muitas frases para se colocar no Instagram. E não é porque ela é simplesmente genial, não, nada disso. É porque a escrita dela é poética. A narrativa dela é poética, faz você refletir. Exatamente. Você começa a pensar nas coisas. Você começa... É uma narrativa que rompe com essa barreira e ela traz para nós uma reflexão. A Clarice morreu, ela nasceu... Olha que coisa incrível, cara. Essa é uma coisa muito tensa. Ela nasceu no dia 10 de dezembro
de 1920. E ela morre, e ela faleceu no dia 9 de dezembro de 1977. Então, ela tinha 57 anos quando ela descobriu que ela tinha câncer no ovário. E tem uma última entrevista que a Clarice deu, que agora, se der tempo, eu passo. Uma última entrevista que a Clarice deu e que mostra especificamente essa situação. Ela estava cansada, ela não estava muito bem, ela não sabia. Quando ela deu essa entrevista, ela não sabia que estava com câncer no ovário, que é um câncer muito, muito violento, né? E ela foi mãe, acho que ela teve 2 ou 3 filhos. A Clarice sempre foi uma pessoa muito ativa, mas ela sempre fumou muito, né? Não sei se isso tem a ideia da predisposição, mas a Clarice era uma fumante veterana, tão fumante. Então, a história dela, você já deve ter visto alguma entrevista dela, ela fala meio com a língua presa, né? E ela tem a língua presa mesmo. Ela, certa vez, estava escrevendo um romance. Aliás, a Clarice escrevia muitos romances. Certa vez, ela estava escrevendo um romance, quando, de repente, ela estava fumando e tal, deitou na cama, fumando, e dormiu. O cigarro caiu na cama e o quarto pegou fogo. Ela queimou grande parte do rosto dela, o cabelo dela queimou, o trato vocal dela piorou ainda, por conta dessa situação. Então, caramba mesmo, hein? Não, ela continuou fumando. Ela parou, foi de dormir fumando. Aí você para, mas ela continuou fumando. Ela não parava de fumar. Mas, assim, é incrível essa situação, né? Incrível uma coisa dessa. Tipo assim, como é que pode uma pessoa como a Clarice Lispector, tão intelectualizada, mas, assim, ela contava que quando ela escrevia um romance, era como se ela estivesse pondo um filho para fora. Então, ela escrevia o romance, ela escrevia o romance, ela lia o romance depois que ela tinha escrito, mandava para o editor. O editor editava, mandava para ela o original. Ela lia o original. E quando ela publicava, ela nunca mais lia, nunca mais. Ela falava, né, que é porque ela não queria mudar nada. Porque se ela lesse, ela ia querer mudar. E aí, imagina fazer igual a Lígia. Não sei se vocês sabem da Lígia. Tá piscando aqui. A Lígia é assim. A Lígia muda tudo. Às vezes, um pouco de uma ação. A Lígia gosta disso. Então, os romances que a Lígia publica, ela acaba fazendo dessa forma. E aí, o que eu acho muito incrível, porque, assim, para mim, parou de aparecer aqui. Vocês estão me vendo, é normal. Acho que para vocês deve estar normal. Porque o computador está piscando. Então, a Lígia faz esse processo de modificação para sempre. A Clarice não queria fazer. Ela queria romper com isso. Para ela não era interessante. Bom, todo mundo copiou isso aqui, né? Acho que ficou claro para todo mundo. Espero que vocês... Nossa, só um minutinho, galera. Eu fui mexer aqui no computador e ele está piscando. Vou apagar aqui. Vou escrever outras coisas com relação à produção literária da Clarice, tá? Bom, primeiro eu vou dizer que a Clarice Lispector, vou pôr de novo aqui. Clarice Lispector, 1920, isso aqui é um 20, a 1977. No ano que ela publicou o último livro dela, se chama A Hora da Estrela, onde ela conta a história de uma personagem nordestina chamada Macabeia, que morre, e o Rodrigo S.M. vai contar a história da Macabeia. E é um livro assim incrível, complexo e, ao mesmo tempo, muito bem estruturado. Bom, a Clarice Lispector também, com relação à linguagem, ela tem uma linguagem rebuscada. Ela tem uma linguagem rebuscada. Já fiz isso. Assim, ela, inclusive, lá na entrevista, diz assim:
Ah, as pessoas me chamam de hermética. Eu não sei se eu sou hermética, mas... Gente, será que acabou essa aula? Não, né? O celibato sinal não bate? Só para saber, porque... Gente, esse computador tá... Hermético é alguém... Gente, ó, mesmo, tá piscando para vocês ou não? Fala para mim aí, porque para mim tá piscando direto. Se não estiver piscando para vocês, eu vou ignorar. Vou deixar esse negócio do jeito que tá, e mesmo que ele apague a tela, não tá piscando, né? O áudio da Emily tá ligado. Tá não, tá normal, tá de boa. Emily, desliga seu áudio para não ficar ruim, porque às vezes os meninos... Tá? Bom, vamos lá. Então, erudito é alguém que tem... Eu falei erudito, né? Ou foi hermético? Hermético é alguém que busca a perfeição. Hermético vem da perfeição. Então, é isso. Hermético é alguém que busca a perfeição. Então, linguagem rebuscada, isso é verdade, né? Nós temos aqui uma ruptura com a barreira que separa, vou colocar até entre aspas barreira, separa prosa de poesia. Isso é verdade, né? Uma barreira que separa prosa de poesia. O negócio da Clarice é isso aqui. Ela rompe com essa barreira e ela cria um universo completamente inovador e um universo completamente incrível nesse sentido. Então, ela rompe a barreira que separa prosa e poesia. Então, uma coisa que você vai encontrar na Clarice é uma espécie de prosa poética. Isso é bem significativo. Outro aspecto importante, né? Vou colocar aqui, a maioria de suas personagens é mulher. A minha vontade é de colocar são mulheres, mas é a maioria, né? A maioria é. Então, o verbo tem que concordar. Só para explicar um pouco de português aqui. Eu sei que vocês são feras, porque vocês são alunos da Raiza, mas é bom sempre relembrar. Então, a maioria dos personagens é mulher, então isso é importante. Mulher está dentro do processo. Outro aspecto importante também, claro, né? Nós temos aqui uma espécie de universo particular das personagens. Então, ela vai revelar a coisa mais profunda que existe no ser, que é o universo particular dos personagens. Vou dar um exemplo básico. Observa isso daqui. A Clarice... Vamos ouvir um vídeo. Vamos ver um vídeo. Eu acho que vai ser legal. Vou ligar o Data Show aqui rapidão. Vocês que estão em casa, vocês vão ver a parte do vídeo e eu vou tirar aqui para vocês. Deixa eu só arrumar isso. Vem de como ela enxerga as personagens. Então, assim, cada personagem tem uma característica, né? Uma perspectiva. Então, ela gosta muito dessa situação de criar um personagem em que a personagem vai revelar coisas dela. Só abrir o YouTube aqui. Podia ter feito do meu celular, né? Muito mais rápido. Que aí eu poderia colocar. Acho que eu vou fazer do meu celular muito mais rápido. Sobretudo porque o meu celular está o áudio, né? Vou fazer isso aqui, ó. YouTube. Tava no Flow meu YouTube. Mas tá bom. Depois eu me lembro. 23 minutos. Deixa eu colocar aqui. Clarice. E as baratas. Eu gosto da professora Judith Zimbal falar sobre Clarice. Acho que ela tem uma fala foda.
Deixa eu ver se vai dar. Eu vou voltar lá. Vou clicar aqui. Vocês estão vendo minha testa aí, né? Mas tá bom. Compartilhar tela. Meet, Zoom. Não. Deixa eu ver de novo se dá para fazer desse jeito pelo celular. Realmente não conheço. URL de site, box, tela, fotos jamais, tá louco? Não. Perco meu emprego. Eu sei que vocês não estão me escutando, mas agora vocês estão me escutando, né? Normalmente. Vou colocar aqui. Meu computador é mais rápido, meu celular é mais rápido, mas... É isso, galera. A gente vai testando as tecnologias, porque é bom testar, porque no ano que vem eu quero vocês aqui em sala. Mas vai ser híbrido por enquanto, até a gente tomar essa mini vacina. Essa vacina... Chega o ano novo, mas não chega a vacina. Chega qualquer coisa, mas não chega a vacina. Não entendo. Vou tirar meu áudio aqui, tá? Aguarde um pouquinho, tá, galera? Ela é uma autora que vai em cantos muito obscuros da gente, né? Ela penetra, assim, lugares que a gente tende a não confrontar. Eu acho que ela é uma autora, assim, irônica, muitas vezes, sádica em algumas outras também, né? O jogo que ela faz com o leitor, o modo como ela nos fisga, depois ela desilude o que a gente pensava no meio da narrativa, desestrutura, né, aquilo que está já organizado. Então ela é uma autora, vamos dizer, que traz a negatividade da gente, né? Quer dizer, os nossos recantos mais escondidos dessas paixões negativas, paixões malditas, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu acho na Clarice muito recorrente, quando ela traz confronto de um sujeito no mundo de uma forma sempre imprevista, inadvertida, né? Quando ele está mais distraído, é aí que acontece. Quando ele pensava que estava tudo sob controle, vem a Clarice e põe uma situação que tira do caminho, né? Que coloca diante do seu íntimo mais incômodo. Ela é uma escritora incômoda, né? Ela, enfim, claro que a gente ganha muito com Clarice, mas não é fácil, né, Clarice? Ela desperta mal-estar muitas vezes. Enfim, ela põe a gente, junto com essa personagem, a vivenciar momentos de muito desequilíbrio. Então, eu lembro de um conto dela, um conto curtíssimo, que chama A Quinta História. É uma dona de casa que está às voltas com um problema sério. Ela precisa exterminar baratas. E ela recebe de uma vizinha
uma receita para matar baratas. E vai se entusiasmando e se percebendo munida de uma potência destrutiva. E essa potência destrutiva se mescla com a potência erótica que ela vai sentindo também. Essa dona de casa começa a perceber que as baratas a incomodam de uma forma tão enorme que se ela não matar todas as baratas que existem, ela não vai ter mais sossego na vida. Aí, claro que já somos levados ao campo do simbólico. O que serão essas baratas? Por que essas baratas incomodam tanto? Né? No começo ela fala mais das vítimas, né? Que são as baratas. Né? E ela vai percebendo que ali tem algo que ela projetou nessas baratas e que ela precisa destruir. E essas baratas começam a ser olhadas tão de perto. Clarice tem uma coisa que chama-se foco microscópico. Ela começa a ver cílios nas baratas, o olhar das baratas, a expressão das baratas. A barata, na verdade, é um ser que, em princípio, é totalmente diverso dela, uma alteridade absoluta que ela tem que destruir. Só que nesse processo de perceber que a barata é uma alteridade, é um outro absolutamente diferente dela, ela vai se aproximando, se aproximando, se aproximando. E quando a gente percebe o leitor junto com a personagem, a barata é um duplo dela. É o instintual mais primitivo. A barata começa a ter um valor simbólico e ela vai ter que destruir isto, porque, de fato, ela não aceita nela este mundo pulsional. Essa ideia de que o eu e o outro, né, fazem a obra da Clarice Lispector, eu acho interessante porque, de fato, nós não somos nada sem esse outro, né? O que é o sujeito, se não em relação com o outro? Né? E desse outro vem tudo, promove tudo, provoca tudo. Admiração, reconhecimento, estranhamento, amor, afeto, ódio, inveja, destruição. É tudo isso que está na relação entre um eu e um outro. E no começo é interessante, porque esse outro eu faço muita força para que ele seja totalmente diferente de mim. Só que eu não consigo, porque esse outro, algo de mim existe ali. Então esse jogo da Clarice eu acho incrível, esse modo de conceber toda uma existência a partir de uma faísca, que é a relação entre um sujeito e um outro. Esse modo de fazer a literatura da Clarice eu acho incrível, porque ela vai fazendo um nó à procura desse núcleo selvagem da vida, mas esse nó está em você existir diante de alguém. Isso é o maior mistério, a maior perplexidade da vida. Como existir diante de um outro? Esse outro eu não conheço, eu não sei o que vai dele, eu não sei o que ele vai fazer, ele é imprevisível, ele não é controlável. Quer dizer, o outro me escapa sempre. Isso a Clarice vai dizer. Por mais que ela tente, por exemplo, nesse encontro com a barata, dominá-la, controlar essa barata, destruir a barata. O final do conto A Quinta História diz assim: Leibniz e a transcendência do amor na Polinésia. Eu entendo assim, não adianta, para qualquer lugar que você vá, Polinésia, né, qualquer lugar esdrúxulo, você vai se deparar com as baratas, porque elas são parte de você. A gente se distanciou desse núcleo primitivo, mas em algum lugar da gente, ao de dentro da nossa barata, né, que está ali o tempo todo nos chamando, né, nos provocando. Clarice é esse universo, né? Nisso que a gente entra. Então tem que ter fôlego, coragem e se entregar à literatura de Clarice. Se você se interessou por esses temas, se você gosta de ler, curte literatura, quer conhecer mais, inscreva-se no canal da Casa do Saber. Então, vocês prestaram atenção, vocês viram, né, o vídeo da professora Judith Zimbal. Ela fala sobre esse universo particular da Clarice Lispector e que, vamos ser sinceros, né, é um universo assim muito interessante do ponto de vista estético, assim. Acho que é uma coisa que a Clarice faz muito bem. Ela consegue tratar de assuntos que fazem parte de um plano físico, mas na verdade fazem parte de um plano
psicológico introspectivo, uma coisa nova, algo que rompe com tudo que ela imaginava. Acho que a Clarice ela tem essa pegada que eu acho que é talvez a melhor coisa que alguém pode fazer, que é usar a partir da linguagem. E a professora Ludith fala uma coisa muito real: a linguagem não chega. A linguagem não chega. É tão profundo, essa parada é tão complexa, é tão profunda, que a linguagem não dá conta, né? E aí é esse universo da Clarice Lispector. Assim, eu acho que a gente acaba as aulas agora, né? Essa semana. Então, eu queria dizer para vocês, agradecer, muito obrigado. Eu sei que tem um minutinho só. Muito obrigado para todos vocês, meninos e meninas que estão assistindo desde o começo. Foi um ano muito difícil, com um semestre mais louco ainda, mas parece que a gente deu conta. Eu vejo, assim, eu vejo nas provas de vocês muita cópia, né? Que vocês fazem tudo igual. Mas eu vejo, às vezes, nos comentários de vocês, muita coisa que eu acho que é legal. Nossa, os meninos estão fazendo um negócio bem feito. Parece que eles estão aprendendo. Eu espero que vocês tenham aprendido esse ano. Ano que vem, a gente volta num regime diferente, que vai ser mais híbrido num primeiro momento, mas depois vamos ter aula presencial 100%. E eu espero que vocês venham para a aula. Acho que cada dia que passa... muito obrigado pela verdade, pelas aulas diferentes. Obrigado você também. Foi maravilhosa, experiência excelente. Falta menos de um minuto, então só vou falar para vocês muito obrigado, fiquem bem, tomem cuidado, tomem água e aquela coisa que eu sempre falo, evitem morrer para que o ano que vem vocês venham com força total, beleza? Tchau, obrigado, tchau, até mais. Até o ano que vem. Espero que vocês passem de ano também. Pronto. Muito obrigado pela presença, por estar